Olá, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao canal, tá? Uma grande pergunta que todo mundo se faz, né? Como me tornar um programador, né? A pessoa assiste um vídeo, mas como me tornar um programador profissional, um programador mesmo? Esse vídeo, eu quero conversar com vocês um pouco sobre isso, né? Como se tornar, se é novo, clica no botão inscreva-se, dá uma olhada, seu sininho tá ativadinho com 2 tracinhos em cima para você receber os novos vídeos, né? Deixa um like no vídeo, tem uma playlist de muita coisa legal, de TI, alguns cursos aqui embaixo, tá? Como me tornar um programador? Essa é a primeira pergunta que as pessoas se fazem, tá? Meu nome é Davis Baltazar, sempre fui apaixonado por tecnologia e sempre programei, e eu quero passar isso um pouco para vocês isso. Vocês se perguntam, como é que eu vou me tornar um programador? O que eu preciso, né, para me tornar um programador profissional, ganhar dinheiro com programação, né? Primeira coisa, a primeira pergunta é possível gratuitamente aprender a programar? Exemplo, eu vou ter que gastar muito dinheiro para isso, né? Vou ter que investir muito. Então a primeira coisa que eu falo para vocês é o seguinte: é possível sim, tá? Você aprender a programar e sozinho, inclusive, tá? Você não vai precisar gastar muito dinheiro com isso, mas você vai ter que gastar uma coisa, chama-se tempo, né? Então você vai ter que gastar seu tempo e muita dedicação. Você tem que ser apaixonado, primeira coisa, ser apaixonado por programação, entender um pouco. Peraí, o que é programação, tá? Primeira etapa é entender. A programação é uma forma de você materializar, tá, em um computador, ou um celular, ou um sistema, tá, uma ideia, um conceito, tá? E com isso ajudar a vida das pessoas, entendeu? Primeira coisa. Por que programar? Programar é uma forma de você ajudar a vida de alguém, você facilitar a vida de alguém, tá? De uma empresa, de uma pessoa, de um conjunto de pessoas, tá? Hoje, a vida, você imagina você viver hoje sem aplicativos, sem o seu celular, sem o seu computador, você imagina quanto seria difícil, né? Então, cada programa de computador veio para facilitar a vida das pessoas, tá? Primeiro conceito. Então, quando você pensa em programar, você pensa o seguinte, que você vai fazer o bem para alguma pessoa. Primeira coisa, o resto é derivado, tá? Segundo, programar significa se dedicar, significa estudar muito, significa estar sempre atualizando e atualizado, tá? A cada 2 anos, praticamente, muda tudo em tecnologia, tá? Então, o que você sabia 2 anos atrás já não faz sentido hoje, e daqui a 2 anos pode ser que mude totalmente. Vou dar um exemplo prático, tá? Agora, a gente teve uma época de programação para computadores, tá? Programação para computadores, sem o uso da internet, não existia internet ainda. Quando surgiu a internet, com HTML, né, e linguagens como JavaScript, tá, a programação web, cliente-servidor, se tornou muito ampla, né? Então você começou a ter o .NET, o ASP, né? Depois veio o PHP e foi evoluindo, o Python, o Perl, são várias linguagens, cliente-servidor, você vai rodar a linguagem no servidor, você vai ter e no browser você vai ter o seu Internet Explorer, hoje é o Edge, né? O seu Edge, o seu Chrome, o Firefox, requisitando para um servidor web, né? Então, essas linguagens ficaram 10 anos muito fortes, assim, 10, 8 anos mais ou menos. De repente, uma outra transição. Android, né? O Android chegou aí, o próprio desenvolvimento do iPhone e os smartphones, o Android dominou, né? Então, teve uma outra mudança radical. Hoje, mobile, né? Você tem o Java, pegou muito Java, Kotlin de um lado e Objective-C e Swift de outro, né? E agora a gente tá numa outra geração começando, Flutter, tá? Acabamos de chegar numa nova geração. Agora é um mobile, mas já vai mudar o sistema Android para o Fuchsia e a linguagem vai mudar para o Dart. É outra transformação toda radical, onde entra um paradigma descritivo, né? O paradigma anterior do Java era imperativo, agora mudou o paradigma. É a forma de pensar totalmente diferente. Então, você gostar de programação, você tem que estar atualizado, né? A não ser que você goste. Muitas vezes você trabalha na mesma coisa durante muito tempo, né, em programação, mas de repente a linguagem não existe mais, tá? Só vou comentar com vocês um pouquinho sobre isso. Teve uma época, no início, que o Basic era uma linguagem muito usada, né? Basic, né? Daí, quando surgiu o DB3, que era um banco de dados, né, uma linguagem chamada Clipper, ela foi muito utilizada. Então muita gente até montou empresa que programava em Clipper, né, fazia sistemas comerciais, sistema de fluxo de caixa, pagamento em Clipper.
O Clipper, ele teve a linguagem 4, versão 5, e depois surgiu o Delphi, que já era uma coisa mais visual e tal. Mas essa questão de banco de dados em Clipper durou anos, né? Essa linguagem chamada Clipper. De repente não existe mais. Deve ter alguém aí, micro antigo, que usa ainda alguma coisa legado antiga. Talvez você até conheça algum lugar que use ainda, mas aí tá bem antigo, faz uns 20 anos já isso, tá? Então, quando surgiu o Clipper, ele dominou, todo mundo aprendia Clipper, né? Hoje não existe mais, ninguém mais fala disso. Deve ter alguém assim, mas é nada. Assim como quando surgiu o web, né, o .NET era a grande expectativa, né, a web, e daí começou o HTML, todo mundo começou a acessar a internet, né, ainda de uma forma diferente, mas as linguagens web tudo virou site, né, então o PHP entrou muito forte, o ASP, né, entrou muito forte nessa época, e começando o Python, Perl, bem comecinho ali, nessa época. Daí, de repente, veio o celular com outro paradigma, né, tudo mudando novamente, esse objeto ganhou bastante. Você vê ali o crescimento do Java também cresceu bastante. E agora a gente está numa outra geração da internet das coisas. E o Flutter com o Dart chegando com tudo. Então, para se tornar um programador, você tem que se dedicar e ficar sempre antenado. Você não pode ficar no tempo. Se ficar no tempo, você tá fora, né? Então, essa é uma das vantagens e desvantagens, porque você tem que esquecer tudo grande parte, né? Mas quando você pensa, só para explicar, para computador, né? Computação, o programador, ele vai desenvolver uma linguagem de programação, né? Essa linguagem é uma forma de você se comunicar com o seu computador, né? E essa linguagem vai te dar ferramentas para fazer isso. Essa linguagem, normalmente, você vai ter um SDK, que é o Standard Development Kit, tá? Que vai te fazer um facilitador do seu trabalho, te dando algumas opções para você trabalhar melhor com essa linguagem, o SDK. O Android Studio, por exemplo, ele chega a ser um SDK. O Flutter, ele é um SDK. O Delphi, ele é um SDK, ok? Vai dar ferramentas para trabalhar nessa linguagem. Porém, o que acontece? Todo dia tem um novo SDK saindo, ok? Todo dia tem uma nova linguagem saindo. E algumas, quando chegam, mudam o cenário completamente do mercado. Todo mundo começa a ir para essa linguagem. Então, você tem que ser... Às vezes, aparecem algumas linguagens que são promessas, né? As promessas não correm, né? Então você tem que estar antenado, tudo. O que tem de novo? Será que eu vou por esse caminho? Será? Exemplo, hoje vai ter o React JS ou React Native, por exemplo, né? Você tem o Ionic, por exemplo, né? E agora surgiu o Flutter, que são frameworks para você desenvolver para ambos os celulares, né? Se você faz nesse framework, ele já gera um código para ambos. Ao mesmo tempo, já tem o Fuchsia aqui, vai ter o Fuchsia que vai substituir o Android, então você tem que estar muito antenado e aprendendo sempre, né? Sempre estar na frente da tecnologia, porque ficou para trás, né? Quem ficou para trás chegou gente que vai pegando espaço, então tem tudo isso. Ao mesmo tempo, a tecnologia tem muita mudança, né? Hoje eu diria que as redes sociais são muito mais fortes do que eram antes, né? E algumas deixaram de existir, outras estão crescendo, as redes com vídeo estão pegando muito espaço, né? Então tudo isso é uma mudança tecnológica radical, inclusive afeta a própria humanidade, isso, né? Você vê, as novas gerações hoje um bebê de 1 ano de idade já usa celular, né? Antigamente era uma coisa não acessível, então toda a tecnologia vai vindo, vai chegando e vai mudando muito rápido. A vantagem do programador é que você pode estar dentro dessa tecnologia, porém o tempo pode passar e se você entrar em uma empresa e ficar muito tempo na mesma tecnologia, você pode ficar defasado, e quando você viu já foi, né? Então esse que é um detalhe. Falando um pouquinho mais de programação, é possível eu gratuitamente aprender a programar? Sim ou não, hein? Sim! Opa, boa notícia! É possível gratuitamente você aprender a programar. Eu vou te dar algumas dicas aqui, tá? Eu vou pegar algumas linguagens de programação que são mais usadas hoje, algumas, tá? E te mostrar o seguinte, toda língua tem dois padrões de linguagem, tá? Cada vez mais as linguagens código fonte aberto, open source, estão crescendo e se estabilizando, ok? Perfeito? Então, normalmente, mesmo uma linguagem nova, raramente ela vai ser, no caso do Delphi, ela era da Borland, né? Depois virou embarcadeiro e tal. Era proprietário o código, Delphi, né? Nesse exemplo. Ou mesmo, algumas linguagens como VB ou .NET era proprietário durante um tempo, tá? Então, o que aconteceu? Você tem que pagar para programar, ok? Você tem que
comprar uma licença e pagar. Cada vez mais as linguagens, com o advento da internet, com colaboração coletiva, né, as linguagens elas são feitas por grupos de programadores que colaboram em si e é tudo gratuito, então é isso que a gente vai ver. Bom, algumas linguagens maiores hoje do mundo, PHP é uma delas, tá? A gente vai ter outras, tipo o Python é uma outra que vem crescendo bastante, né? A gente vai fazer até curso de Python aqui no canal, depois deve ter alguma playlist aí já. O Flutter, que vem aí, é lançado pelo Google e está crescendo cada vez mais, e o Perl, algumas linguagens de internet, tá? Essas linguagens, tem outras, tá? Tem Go, tem o C++, tem várias linguagens, tá? A maioria delas são gratuitas, tá? E no próprio site da linguagem te dá ferramentas, inclusive nos cursos aqui no canal, eu estou usando a maioria das vezes o site oficial. Por quê? Porque o caminho que o site oferece é muito interessante para o aprendizado, ok? Só que às vezes, mesmo que você leia, você não entende muito. Então por isso esse curso, para te ajudar, te dando um guia, você vai assistindo e vai programando junto. É muito legal essa parte. Então eu vou mostrar para vocês um pouco, que vale a pena a gente ver. Vamos começar pelo PHP, tá? Por exemplo, se eu quero ser um programador web, o que eu faço? PHP, vamos ver então? Vamos lá pro site. Olha que legal. Então, PHP, aqui é o site do PHP, php.net, tá? Você pode procurar no Google PHP, ele vai te trazer principalmente site como um dos primeiros, tá? php.net. Então você vê aqui, quando você entra nesse site, ó, PHP é uma linguagem popular, né, de script, tá? Especialmente para desenvolvimento web, né? Então é fast, é rápido, flexível e pragmático, né? O PHP ele te dá um poder em tudo que você vai fazer. Em sites, você vai ter um curso de PHP aqui no canal, playlist aqui embaixo, tá? Depois. Então você vai ter o download dele, ok? A documentação, então sempre tem em português também, você pode encontrar o PHP em português. Documentação, tá vendo? O PHP especificamente ele tá em português. Então você vem aqui, ó, Brazilian Português, tá vendo? Já dá como opção. Manual do PHP Documentation, ó, tá vendo? Já tá aqui documentação, tá? Então você já tem um manual aqui do PHP, e todo mundo que traduziu, ó. Manual do PHP. Então você pode, através do próprio site, prefácio, ó, já ir aprendendo o PHP, tá vendo? Vai falar o que é o PHP, a linguagem, e você vai seguindo, tá bem organizado, justamente para pessoas poderem aprender, tá? Então você vai seguindo a documentação, tá? Vou dar uma dica para você. Depende de cada site, mas o PHP você pode fazer. Aqui eu tenho um guia, ok? Então começando, eu abro numa nova janela, uma nova tab, tá? Porque às vezes você não vai encontrar a navegação. Então, ó, o que é PHP? Tá vendo? Você vai introdução, vamos ver, você abre na tab, vai, né? Esse caso, alguns sites te dá navegação, o PHP não tá dando, tá? Até tem aqui do lado, na verdade, ó, mas não tem tudo. Ah, tem. Tá aqui, ó, tá vendo? Começando, introdução. O que é PHP? Você clica nele, ó, tá? PHP, ó, então ele vai te dando. PHP é acrônimo de Hypertext Processor. PHP é acrônimo dele mesmo, né? PHP Hypertext Processor. Processor é uma linguagem, não. O que pode fazer? Clica, daí ele vai pro próximo. Você vai navegando e vai estudando. No curso que a gente vai fazer aqui, a gente vai seguir essa ideia mesmo. Por quê? Porque é gratuito e você pode acessar gratuitamente. PHP, ok? Depois vamos para uma outra. Vamos pegar o Python, né? Então é uma outra linguagem também. Você quer aprender Python, olha só. Mesma coisa, documentation, sempre tem a documentação, documentation, ok? Daí você vai a Python 3.0 e 2.0. Sugestão, sempre pega pela última versão, tá? Que já vai trazer coisas mais atualizadas. 3.0 Docs, aqui, ó. Às vezes você não vai encontrar, por exemplo, né? Aqui, você vai no Python especificamente em inglês, ó, inglês, francês, japonês, coreano ou chinês. Não tem em português, mas você pode, por exemplo, usar a ferramenta de Translate do Google, né? Ou você traduz no seu... Aqui, ó. O Python e tal. Você pode traduzir no seu browser, ou o que é de novo no Python, se você não lê inglês. Você pode marcar, por exemplo, ou instalar o tradutor no seu browser, né? Automático, ele já vai fazer para você. Ou você pode ir no Translate do Google e traduzir. Vou traduzir esse bloquinho. Eu não sei inglês, mas eu quero aprender. Então você soluciona. No caso, você pode até Translate do Google, joga o texto aqui. Tá? O que é de novo no Python, tá vendo? Ó, você vai ter o else, tal. Esse artigo explica os recursos do Python em comparação com o Python e tal. Então, você vai resolvendo conforme for a sua necessidade, tá? Ok? E também você pode entrar no translate.google.com, ok? Tradutor.google.com e você traduz aí, ó, tá vendo?
melhor, fica melhor para ler, ó, tá vendo? Mesmo que você não saiba inglês, você tem ferramentas hoje para te facilitar. Dá um trabalhozinho? Dá, mas o trabalho é necessário para você aprender, tá? Então, o Flutter, por exemplo, não tem em português, tá? Eu tô dando um curso, eu tô traduzindo. Quando você lê em inglês é mais fácil. Docs, todos têm um Docs ou Documentation, tá? Tudo Flutter, Get Started, você começa a partir daqui. Como instalar? Começa aqui e vai seguindo, tá? O Perl, outra linguagem web também, tá? A gente tá falando de algumas linguagens web aqui. Tem o Download e o Learn, o Docs, tá vendo? Aprenda e Docs. Aprenda, nesse caso você pode ir no Perl, aprenda, né? Que é mais, ó, Get Started, sempre tem o Get Started, comece, tá? Ele vai te dando, ó, a história, a introdução do Perl, o que é, para que serve, Learn Perl, tá vendo? Download, você dá download e começa. Então você vai seguindo. Sempre toda a linguagem, principalmente as código aberto, né, open source, elas têm uma documentação muito legal para quem queira aprender. Então dá para eu como me tornar um programador? Essa que eu responderia para você da seguinte forma: com muita dedicação, com muito trabalho, com muita dedicação, né? Então, você tem que pensar o seguinte: como me tornar um programador? Dedicação, amor, né? Dedicação e como algumas profissões, a profissão de músico, né? O músico, até o padre, né? Algumas profissões aí, elas são mais que profissões, elas são vocações, tá? Então, o programador que ele tem a vocação, que é aquela coisa da vocação, vou dar o exemplo do padre, né? Que tem uma vocação. O que tem a vocação, ele acorda 4 horas da manhã para ele fazer as tarefas dele, né? Ele se dedica a vida àquilo, né? O músico mesmo, né? Ele estuda horas o seu instrumento para se tornar melhor naquilo e apesar da dificuldade, né? Ele ganha, o amor é muito mais forte que qualquer dificuldade. Então eu daria como dica para você o seguinte: quer se tornar um programador? É possível? Sim, é possível se tornar um programador, tá? Quanto você vai ter que ter? Você vai ter que ter uma coisa chamada dedicação, tá? E vocação, e muito estudo, e muita atualização, mas faz parte. Tudo que você... tá outra coisa, vai ser muito complicado. Calma. Tudo que você repete 7 vezes, tem algumas teorias que dizem isso, né? Se você repetir a mesma coisa 7 vezes, ela se torna um hábito, ok? E o hábito faz um monge, né? Então, se quer se tornar um programador, se dedique. Repita, né? Repita várias vezes. Dedique seu tempo, dedique a sua vida, né, à programação, né? Então, se dedique, né? Estude. É difícil no começo. Agora algumas coisas básicas, vou te falar. É importante que para você se tornar um programador, você tenha alguns fundamentos, tá? O que é um computador, o que é uma memória, como funciona, o que é uma linguagem de programação, né? Um pouquinho de algoritmo, que é muito importante, quais são os paradigmas de programação, que é uma discussão objeto, que é uma programação funcional, um pouquinho de projeto de software, são várias coisas, né? Eu estou tentando trazer o máximo aqui nesse canal para te dar essa base, né? Todas essas coisas, que é computador, o que é memória RAM, EEPROM, ROM, todo esse detalhe que vai te auxiliar muito na hora de programar. Você vai já, eu entendi, eu estou fazendo isso porque tem um motivo. Então, o que eu queria falar para vocês é o seguinte: tudo isso você vai ganhando conhecimento. Então, primeiro item, para ser um programador, você tem que gostar, querer ser um programador e querer ajudar as pessoas, tá? O resto é derivado. Exemplo, você tem um cargo legal de programação numa empresa grande, é derivado da sua dedicação, né? E do seu conhecimento. Então, o seu valor está no seu conhecimento. Quando você deixa de ter esse conhecimento ou fica desatualizado, o seu valor diminui, inclusive o valor financeiro no mercado, né? Então você tem que ter sempre em mente isso. Um programador, ele tem que viver para a informática, ele tem que viver para a programação, né? É uma dedicação de vida mesmo, não é simplesmente aprender e fazer. É aprender todo dia, aprender sempre, estar sempre atualizado, sempre lendo, lendo alguma coisa nova, saiu uma distribuição, quem gosta de Linux, né, que já não é nem só programação, é um pouco mais de sistema, saiu um Linux novo, instalar, saiu uma linguagem nova, atualizar, entender o que atualizou. Então é bastante dedicação no dia a dia. Então, primeiro eu diria, começar por aprender os conceitos básicos, primeiro os fundamentos, né, da computação. Tem uma playlist aqui só de fundamentos, tá? São os itens básicos. Depois disso, você tem os fundamentos, aprender quais são os paradigmas, e o que é uma linguagem de programação e quais são os paradigmas.
Paradigmas são visões de mundo, né? São crenças, a forma de você trabalhar na linguagem. Depois disso, você vai se especificar, falar, eu quero web, né? Tem algumas linguagens mais usadas no mercado, é bom sempre aprender as do mercado, porque não adianta também aprender algo que pouca gente usa, né? E depois, a partir daí, você vai vendo banco de dados, orientação objeto, design pattern, né? Padrão do projeto, daí vem a questão quando vocês tem que trabalhar em equipe, daí vem os métodos ágeis, algumas outras possibilidades para trabalhar com mais pessoas no mesmo código, né? Daí tem versionamento, então você vai construindo um pouquinho por dia e todo dia. Então é um hábito, dedique-se no começo 1 a 2 horas do seu dia para aprendizado de computação. E sempre isso, viu algum vídeo, aprendeu, leu um texto, execute, tá? Você não tem computador ainda, tem alguma coisa, nem que seja alguma coisa do seu celular, é mais difícil programar, normalmente você usa o computador, né? Empresta o computador de alguém, dá um jeito de você ter pelo menos compra usado, alguma coisa, né? Pelo menos o mais básico, porque você tem que ter um computador, né? É o mínimo. Aí, então comece venda alguma coisa que você tem para comprar um computador, troque, faça uma troca, você tem às vezes alguma coisa parada na sua casa, troca por um computador no começo. Gradualmente você evolui, troca e vai evoluindo. Mas o importante é você pensar o seguinte: você tem um papel de ajudar alguém, tá? Muito obrigado, seja bem-vindo, meu nome é David Baltazar. Clique aqui no botão inscreva-se, dá uma olhada no seu sininho, tá marcadinho com os tracinhos, deixe seu like no vídeo, espero que tenha ajudado esse vídeo, tá? Eu programo, olha, eu acho que eu comecei a programar com 6 anos de idade, né? Hoje eu tenho 16, é bastante tempo programando. Você acha que eu tenho 16? Faz as contas aí, tô brincando. Vê quanto você acha que eu tenho e faz as contas. É bastante tempo programando, assim, então. E é sempre muito amor, né? Tem a época que eu deixei um pouquinho de lado a programação, pra tentar outras coisas e tal. Tem época que eu fiquei 1 ano sem programar também, tipo, fiquei bem com raiva de umas coisas lá. Fiquei 1 ano sem programar, fiquei 4 anos sem programar, 2 anos sem programar, mas sempre voltei com tudo. E a programação pra mim fez muita diferença, né? Minha vida tá muito relacionada à computação e desenvolvimento, sistema, TI, né? Gerenciamento de TI, tudo isso. E tudo isso nasceu do dia a dia sem parar, né? Estudo para você ir evoluindo, né? É evolutivo. E quanto mais você conhece, mais valor você tem, tá? Então essa é a dica que eu daria para você. Começa um pouquinho por dia, devagar. Pega um caderno, às vezes, para anotar alguma coisa que você aprendeu, um bloco de notas, alguma coisa, para te ajudar como guia, né? E evolua um pouquinho por dia, tá? E no final de um período, e cria o hábito todo dia. Todo sábado, domingo, continua estudando, não para, tá? Que é importante. E vê se essa é a sua vocação, tá? Não faça pelo dinheiro, né? Não faça pelo dinheiro. Faça por sua vocação. O dinheiro é consequência, tá? Pensa nisso. Você não está trabalhando com computação, programação por dinheiro. Você vai trabalhar porque essa é a sua vocação. Se não for, trabalhe com outra coisa. Legal? E se for, entra com tudo de cabeça, tá? Seja muito bem-vindo, até o próximo vídeo. Tchau!